Querido Deus, que boa oportunidade nos deu nessa segunda-feira, e nós nos reunimos para invocar o Teu nome, glorificar e dizer que o Senhor é o nosso Salvador. Estamos aqui, dependemos do Senhor e não queremos estar de um outro lado, mas sim sempre com o Senhor. Nos perdoa o que falamos, pensamos e fizemos, passa do Teu sangue sobre nós e nos purifica nesse dia. Nos ajuda a ir além, que possamos aprender mais e sair daqui num outro estágio, num outro nível. Nos cubra com Teu sangue. Abençoa essa reunião. Assuma o controle dela e derrama poder aqui. Precisamos de unção e poder. Sem o Senhor aqui não tem sentido, é a Tua presença que faz toda a diferença. Eu quero repreender obras armadas e preparadas contra nós, toda opressão, perturbação, inveja, orgulho, maldade, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro as pragas, as maldições agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão saia agora em nome de Jesus Cristo. Todo o mal, espírito de enfermidade, da alma, do corpo, do espírito, eu ordeno saiam em nome de Jesus. Toda opressão, todo trabalhar diabólico contra nós repreendemos em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo maligno para roubar essa reunião, para roubar vidas, mentes dispersas, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus. Nós tomamos posse do Teu sangue sobre nós. A Tua proteção. Anjos poderosos ao nosso redor. A Tua bênção sobre cada um de nós. Uma reunião transformadora, com grandes avanços, entendimento profundo daquilo que precisamos, meu Deus, compreender, aprender para crescer. Assuma o controle do trabalho e que ao sairmos daqui não sejamos mais os mesmos, mas tenhamos subido um nível a mais, um novo grau. Obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, por essa oportunidade gloriosa, porque eu gosto de agradecer pelo dia. O ontem já foi, o amanhã não temos, mas temos hoje e é um privilégio estar aqui. Obrigada a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga eu sou essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Sentem-se um momento, por gentileza. Ontem nós falamos sobre dois homens, dois irmãos gêmeos, que foram criados no mesmo ambiente, mas assim que Deus permitir, eu vou falar das influências, a influência negativa que foi a Rebeca e também as preferências ali pelos pais, acredito que foi deformando o caráter deles. E, por motivos mais que cada ser humano é que poderia contar, se tivéssemos oportunidade de falar com cada um deles, nunca saberemos em que momento da vida cada um se perdeu, o que aconteceu. Mas a verdade é que eles tinham uma herança genética, uma espiritual, muito boa, porque eles eram filhos de Isaac, o filho da promessa, netos de Abraão. Então, teoricamente, não era para ser daquele jeito. Mas a vida é feita de escolhas. Isso é uma coisa que você precisa gravar no seu coração. A vida é feita de escolhas. E quanto antes nós fizermos escolhas corretas na nossa vida, melhor para nós.
Quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai perder. Tempo é vida. Não há nada mais valioso do que o tempo. Porque você não recupera, é uma coisa que você perdeu, você perdeu. Sim, Deus pode restituir, como a Bíblia fala. Às vezes um fracasso tão grande, anos de fracasso, um dia aquela pessoa se arrepende com total sinceridade, etc. E o Senhor ajuda e, de repente, aquele processo de destruição cessa e há uma reviravolta e tal. Mas aqueles 30 ou 40 anos, não sei, ou até mais, perdidos, já se foram. Eu creio que dentro daquela situação, se nós analisarmos um e outro, nós vamos ver que lá estava Esaú, um cara explosivo, impulsivo, compulsivo, precipitado, e que fazia as coisas só pela emoção. Então, isso fazia dele uma pessoa muito burra, estúpida, porque, como ele era movido pelas emoções, por emoção, ele ia lá e fazia coisas, mais coisas que ele não podia mudar depois. Por outro lado, nós vemos um outro, que eu creio que o Jacó era aquele tipo de pessoa que, aparentemente, momentaneamente, todo mundo que o conhecia tinha ele como uma boa pessoa, confiável, talvez até acima de qualquer suspeita. Mas lá dentro tinha um vigarista, e como o outro já era possível saber já de imediato quem ele era, então, de alguma maneira, havia mais sinceridade no Esaú, digamos assim, se é que eu posso usar essa expressão, do que no Jacó, porque o Esaú já mostrava tudo que estava errado na vida dele, o outro escondia muito bem. Eu creio que há um perigo nas duas situações, mas aquelas pessoas que se acostumam a esconder o seu verdadeiro eu, elas se habituam tanto a viver naquela hipocrisia, naquela falsidade, sendo duas pessoas, uma lá dentro e outra lá fora, que se elas realmente não se agarrarem com Deus e decidirem ser pessoas diferentes, elas não só arruinam com a vida delas, mas com a vida de muitas pessoas. Um dia, todo mundo vai vendo, parece que aquela pessoa tem uma trajetória muito boa e que tudo pode caminhar bem para ela, porque ela aparentemente é correta. Um dia, tudo desaba. Por quê? Parecia uma pessoa tão correta, uma pessoa, mas, na verdade, ela fez um alicerce na areia, muito do mal feito, porque tudo o que ela fez foi impressionar e vender uma imagem e esconder quem ela realmente era. Ela nunca trabalhou. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Ser duas pessoas dá muito trabalho. E manter sob controle aquela pessoa deformada e só apresentar aquela pessoa que está na imaginação dela, dá muito trabalho. Então, eu fico pensando o esforço que algumas pessoas fazem para poder se apresentar bem, de forma confiável para as pessoas, é muito grande. Quando elas poderiam estar usando toda esta energia e esse esforço e essas manobras que esse tipo de gente precisa fazer para ser essa pessoa que talvez lá no seu inconsciente ela até deseja ser. Mas talvez ela não acredite que ela possa ser de verdade. Então ela vai trabalhando, aí um dia tudo se revela.
Aqueles dois tiveram oportunidades iguais. Porém, o Esaú estava na frente. Tinha mais, já tinha, era tudo dele. E por ser um sujeito altamente emocional, ele pôs a vida dele toda a perder. Mas oportunidade os dois tinham. Já o Esaú já ganhou de herança, de nascimento, mais, porque ele era o primogênito. E é impressionante como pessoas que recebem, por isso que eu digo, o preço é importante pagar. É necessário pagar o preço. Diga pagar o preço. É triste quando uma pessoa quer benefício sem ter que pagar o preço. Sem pagar o preço. Ela não quer passar pelas coisas. Então, tudo que o Esaú tinha, ele recebeu gratuitamente. Ele não teve que lutar. Consequentemente, ele jogou tudo fora. O Jacó lutou para ter o que o Esaú tinha, mas de forma traiçoeira, lesando, enganando, falsificando de todas as maneiras. Aquilo lhe custou muito caro. Uma vida, anos de sofrimento. Qual a diferença de um para o outro? Que um caiu em si e viu que precisava de Deus, se arrependeu e pagou o preço, mas pagou mesmo. Passando por tudo que ele tinha que passar e conquistando aquilo que ele queria ter. Que até então, ele só sabia conseguir as coisas por meio de trapaças. Ele era um vigarista, o nome dele quer dizer isso. Trapaceiro, suplantador, vigarista, enganador. Mas quando ele quis mudar, ele pagou o preço para se tornar aquela pessoa que Deus queria que ele fosse, que ele absorveu aquilo e disse: eu vou ser essa pessoa. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar, eu vou chegar lá. E ele chegou. Porque ele pagou o preço. Porque ele pagou o preço. Ele se arrependeu e pagou o preço. Muitas vezes eu já falei de pessoas que têm inveja do que muitos têm e se incomodam com o sucesso das pessoas. Como que eu não posso atingir? Não, o tempo e a sorte pertencem a todos. Todos nós podemos atingir o que nós quisermos dentro da vontade de Deus, naturalmente, dentro do propósito que Deus tem para nós. Nós temos o nosso dia, a mesma quantidade de tempo, a nossa semana, e assim por diante. Então, a mesma quantidade de tempo, todo mundo tem, e a mesma oportunidade de ser abençoado com as promessas e etc., todos têm. Por que uns vão, outros não? Porque alguns passam a vida se ocupando com um monte de coisas e não frutificando em nada. Porque você pode, sim, levantar e terminar o seu dia exausto, dizendo: nossa, eu fiz um monte de coisas, e no final das contas, nada que realmente acrescente a sua vida. Então, você perdeu aquele dia. Nossa, mas eu fiz tanta coisa e não fez nada. Nada realmente para a sua vida, nada que importe, nada que te leve a frutificar. Assim muitos têm vivido. As promessas de Deus estão aí para todos, mas quantos creem? Quantos investem? Quantos perseveram? Quantos são obedientes? Quantos vão até o fim? Quantos pagam o preço? Nem todos. Então, se você não está disposto a pagar, a fazer o mesmo que o outro fez, não pode se incomodar com as conquistas dele. O Esaú nunca se arrependeu, nunca quis pagar o preço, nunca passou por processo, nunca se submeteu debaixo da obediência, ele não esteve debaixo da liderança de Deus. E você não encontra uma passagem com Esaú buscando a Deus, mas dando cabeçadas
Jacó, após tantos passos errados, e pegar problemas graves para a vida dele, inclusive uma ameaça de morte, que ele sabia que o irmão dele estava disposto e ia cumprir, ele correu para Deus, e dali para diante ele foi se aprofundando em Deus, foi levando baques, sofrendo baques, colheitas daquilo que ele tinha plantado, e ele entendeu, como por exemplo, quando Labão o enganou, ele sabia que aquilo era fruto era a colheita daquilo que ele tinha plantado, da semente que ele tinha usado. E ele teve uma boa atitude até o fim e terminou com uma pessoa gloriosa. Então, isso nós temos que ter na cabeça. Se você quer terminar como uma pessoa vitoriosa, ou melhor, não terminar só, se você quer ter uma trajetória de vida vitoriosa, se você quer ser um cristão vitorioso, você precisa estar disposto a fazer o que é preciso, estar debaixo da proteção de Deus, submisso a Deus. Fazer o que é preciso o quanto antes. Entender o que Deus quer de você e se colocar. Estar debaixo da liderança de Deus, obedecendo a Ele. Hoje, eu quero falar novamente sobre Josué e Calebe, e como a postura deles, o próprio Deus falou muito bem deles, e o final deles. Mas você encontra, na caminhada do deserto, dois homens que se diferenciaram. Homens que tiveram um comportamento diferente. Homens que tiveram, pessoas que tiveram atitudes completamente diferentes, que contrastou, inclusive em momentos brutalmente com os demais. E todos serviam o mesmo Deus, na teoria. Então, na teoria, está todo mundo servindo a Deus. Dentro do meio cristão. Sou cristão, estou servindo a Deus. Na teoria, está todo mundo. Mas e na prática? E no dia a dia? E na vida privada? E no oculto? E no seu interior? Na sua cabeça? No seu coração? O que acontece? Não sei, mas Deus sabe. Você também. E o que eu estou esperando para chegar onde eu tenho que chegar? Porque uma coisa é você não ter chegado, mas está lutando para chegar. E deixando bem claro que é isso que você quer mais Deus, você não quer menos Deus. Porque algumas pessoas, quando elas vão um pouco além, elas já venceram, elas estão vivendo uma vida abençoada, o que elas começam a fazer? Menos Deus. Um pouco menos, não precisa tanto agora. É aí que você se engana. Você sempre tem que ter na tua cabeça que é mais Deus na sua vida. Um pouco mais perto de Deus, mais profundo em Deus, mais buscar a Deus é mais. Mais comunhão, mais intimidade, mais fidelidade, mais obediência, mais. E isso é infinito, porque estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Mais. Quando você quer realmente uma mudança de vida, eu estava lembrando, ainda hoje, preparando essa palavra, de alguém que falava da minha família, que quando eu ia para a igreja, a pé, de bicicleta, às vezes fazia zombarias, dizia, mostrava que tinha vergonha, que usava expressões como, nossa, a Cléo está acabada. Ela está acabada. Porque você, quando está em situações difíceis, você tem dificuldade de comida, então você não fica com a pele bonita, você toma sol, você fica mais queimado, você sai, tem 2 crianças, não dorme à noite, você vai para a igreja, você vai, às vezes, correndo, você, para dar conta de chegar no horário, é debaixo de sol, de chuva, falta dinheiro, falta comida, falta tudo, e você está lá.
E eu me lembro de algumas piadas, o quanto era uma coisa menor eu estar andando de bicicleta para ir à igreja. Essa pessoa trabalhava numa instituição financeira e, quer dizer, estava num lugar completamente diferente, lidando com pessoas e etc. Então, olhava para mim com desdém. E, às vezes, eu chegava mesmo, bem queimada e empoeirada. Só que, às vezes, faltando comida, com filho doente, e às vezes até faltou leite. Mas eu não faltei à igreja. O dia em que eu me comprometi com Deus, eu fui de guarda-chuva, eu passei por terrenos abandonados, com poças que não tinha como desviar. Eu tinha um filho doente, no início um outro na barriga, depois esses dois carreguei, e Deus, e o Osmar que está aqui, e muitos da minha família, e os meus próprios filhos são testemunha de que eu nunca deixei o meu Deus, mesmo quando eu fui para a igreja, até com fome. Anos depois estava eu, agora colocando comida na mesa desse parente, porque esse parente tinha vergonha de muitas vezes fazer o que eu havia feito lá atrás. E é engraçado que algumas pessoas, como estou falando desse parente, por exemplo, que tinha vergonha de ir à igreja, por exemplo, com um carro que estava velho, ou mesmo a pé ou descer de ônibus. Mas estava passando por humilhações muito piores. Como eu e mais pessoas da família tendo que levar comida, pagar despesas, socorrer filho. E a cegueira que o diabo coloca na cabeça da pessoa, ela já está vivendo uma indignidade, porque ela depende de absolutamente de tudo das pessoas, mas é vergonhoso para ela ir a pé ou pegar um ônibus e parar na frente da igreja para buscar a Deus. Hoje eu estava lembrando disso, e os anos passaram, eu fui embora. Eu tive que passar por aquele processo. Passados anos, um dia um parente do Osmar faleceu, eu estava no velório, já, graças a Deus, num processo bem mais avançado, e alguém chegou e falou assim, nossa, tem gente de todo jeito, como você está bem? A fome é que você estava acabada. Cidade pequena, né? Falavam que eu estava acabada. Aí quando me viu, nossa, como você está bem? Porque certamente alguém deve ter me visto no processo da vida, no tempo da bicicletinha, difícil, debaixo de sol, de chuva, e passando a noite com o filho, e dificuldades. Naquele momento, era o seguinte, ou eu buscava a Deus, ou o diabo me destruía. Eu tinha que buscar, e Deus me dava uma força, que eu tinha que passar, e que um dia Ele ia me tirar de lá. Naquele momento eu não podia fazer nada, além de buscar a Deus. E eu busquei. E eu busquei a Deus com toda a força da minha vida. E Deus é minha testemunha. Eu não cortei o processo, eu não passei por cima. Eu resisti com todos os problemas que eu tinha que enfrentar. E não eram poucos. Não eram poucos.
Não foram poucas as vezes que eu tenho alergia a sol. Eu não posso tomar sol, aquecer muito, que me empipoca, eu fico com quase que brotoeja de neném no corpo. Devo ficar com o pescoço, braço, com alergias insuportáveis. Porque às vezes pegava um sol muito quente, mas eu estava lá. Eu tinha que ir, eu sabia que eu tinha que ir. E o processo foi duro. Só que, para a glória do meu Deus, não porque eu sou boa, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se não tivesse sido Deus, eu não tinha conseguido. Mas, eu cooperei com Deus, diga cooperar. Porque se eu não tivesse cooperado com Deus, Deus não poderia ter feito o que Ele vem fazendo ao longo dos anos. Ele não podia, Ele não tinha como fazer. Se você não coopera com Deus, e se lança, eu não podia me dar ao luxo de fazer corpo mole e dizer, então, eu não posso ir, porque passei a noite com a neném chorando, ele está doente, eu não tenho como ir, o sol é distante, eu estou a pé, eu não podia. Eu tinha um filho doente, problemas financeiros, dificuldades mil. Eu não podia ficar lá parada, apresentando desculpas, para não fazer o que eu sabia que eu podia fazer se eu me esforçasse um pouco mais. Diga se esforçar. Esforçar um pouco mais. Às vezes o que falta é isso. Você se esforçar um pouco mais. Força de vontade. E quando nós cooperamos com Deus e passamos pelo que nós temos que passar, confiando que quem persevera, Deus recompensa, Ele vai mudando a sua história de vida. E Ele vai mudando a sua história de vida. E Ele vai mudando a sua história de vida. E Ele vai mudando a sua história de vida. E um ano vai ficando melhor do que o outro. E as coisas vão mudando. E as coisas vão... Você vai vendo as coisas se tornando diferentes. Não é mágica, não é um estalar de Deus, mas é um processo que você vai vendo avanços e avanços. E Ele vai te ensinando. E você vai aprendendo e vai se deixando ensinar. E vai se tornando educável. E vai colaborando, cooperando, se esforçando. E hoje parece que o corpo não quer, mas você se esforça um pouco mais. As suas emoções não querem, mas você se esforça e passa por cima. Um dia você olha para trás e diz, uau, quanto eu caminhei. Números 13, 21 a 33. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob. Na direção de Lebo-Hamat, subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai. Descendentes de Enac, Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho. 2 para carregar um cacho de uva. Imagine a qualidade dessa terra. Pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Gad, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive
é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Caleb, ouvindo aquilo, pensou: o que esse povo está fazendo? Foram 12 homens. 10 estava falando isso aqui. Está aqui os frutos, a terra é boa, tem leite e mel, porém, mas, aquele mas que outro dia eu falava aqui, a terra é boa, tem isso, tem aquilo, quer dizer, eu tenho promessas, Deus tem me garantido, e realmente eu sei, sim, Deus pode fazer, mas, aí começa. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, venha buscar a Deus, vamos buscar a Deus. Não tem como eu buscar, porque tem os amalequitas que estão lá no Negueb, também eu tenho mais esse problema, que é um hitita, eu tenho outro, que é o jebuseu, eu tenho um amorreu, eu tenho esse, eu tenho aquele, sabe? Eu tenho essa situação, então, sendo assim, é tudo muito bom, realmente, e tal, mas não vai dar. O preço é alto demais. Eles viram que era tudo muito bom, mas por causa de alguns obstáculos, diga obstáculo, eles estavam colocando que não seria possível prosseguir. Quando o Caleb ouviu aquilo, ele não suportou aquele tipo de homem cheio do espírito, prático, aquele tipo de pessoa que tem uma vida, que escolhe, opta por uma vida simples, e se você não sabe, a palavra simples vem da palavra sinceridade. Aquele tipo de gente que é uma coisa só em Deus, e que não complica as coisas, que não vive complicando as coisas. Disse: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos. Olha a simplicidade dele num versículo. Gente, cala, chega, vamos subir, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos, acabou. Isso é o que estava dentro dele. Ele dá a impressão de que Caleb e Josué foram num outro lugar e esses outros 10 foram num outro. Porque enquanto a convicção do Caleb e do Josué era total, e eles simplificaram tudo, os outros apontaram tantas dificuldades, por causa da incredulidade, da arrogância, do orgulho, daquela mente escrava e seca que eles tinham. Eles eram um odre velho, que apesar de estarem na liberdade, pensavam como escravos. Eles não tinham tido, a mente deles não tinha sido renovada. Porque eles optaram, eu trato assim, em manter aquela mesma mentalidade quando eles poderiam abraçar toda aquela oportunidade grandiosa que eles estavam tendo. E eles continuaram. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Não podemos fazer. Como? Eu quero lembrar que, numa ocasião, Moisés disse assim para Deus: quem sou eu para ir libertar Israel do Egito? Deus disse para ele: eu serei com você. Você ficaria surpreso, e alguns jamais ficarão porque não creem, o quanto você pode ir além se Deus for com você. Quando Deus diz: eu serei com você, acabou. Você pode não saber fazer, não entender, não ter visão nenhuma daquilo, mas se Deus disse: eu serei com você, quem sou eu para fazer isso? Eu serei com você. Mudou. Aí você pode tudo. Porque é impressionante como algumas pessoas falam de um Deus tão grande que elas nem conseguem, elas falam,
até. Não, eu sei que Deus pode. Escuta, Deus é tão grande que quando Moisés perguntou para ele, mas eu vou falar quem me enviou. Eles vão me perguntar quem te enviou, eu vou falar o quê? Ele disse, diga, o eu sou te enviou, porque ele é tanto, ele é tão grande, ele é tanto que não há como descrever. E eu fico vendo algumas pessoas chorando por coisas tão pequenas, tão miseráveis, desconfiando de Deus, fazendo corpo mole. Quando elas têm um Deus tão grande, que tudo que elas têm que fazer é confiar nele e prosseguir. Ele tem uma saída para qualquer situação, mesmo quando você não vê nada. E para você não tem, ele sempre tem. Na hora certa ela aparece. Os homens disseram, nós não podemos atacar o povo, ele é mais forte do que nós. Agora, como ele é mais forte do que nós? Se Deus disse, vamos, vá. Não existe isso quando Deus diz, vá. Ele é mais forte do que eu, ele pode ser 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes maior do que eu. Se Deus disse, pode ir, pode ir. Que foi o que aconteceu, a postura do Davi diante do Golias foi completamente diferente do Saul e de todo o exército. Porque a visão dele em relação ao Golias não era a mesma do povo. Porque a visão dele, quando ele olhava para o Golias, ele não via aquela coisa monumental que não se podia atravessar. Ele cria em Deus, e ele sabia que Deus era tão maior, tão mais forte, tão incrivelmente, infinitamente, e não há como explicar a grandeza de Deus. Ele cria nesse Deus, além da nossa imaginação. Então, a maneira dele lidar com Golias foi completamente diferente dos demais. Por causa da fé, por causa da confiança, por causa da visão dele, de Deus. Ele tinha uma visão de Deus que a maioria dos cristãos não tem. Ele tinha a visão certa de Deus. Caleb tinha a visão certa de Deus. De um Deus grande, 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 além da minha imaginação. Alguns não, estão focados naquele seu probleminha, naquele seu mundinho. E Deus desaparece. Diz que crê em Deus, mas ele crê muito mais na força do problema, do seu Golias, do que outra coisa. Não podemos atacar porque é mais forte do que nós. Agora, quem é mais forte? Era Deus, é Deus. E se Deus mandou atacar, podemos atacar? Não, não podemos. Quantos cristãos que até hoje têm esse discurso miserável espiritualmente? Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não sou capaz, não dou conta, não posso, não tenho essa capacitação, não tenho esse entendimento, não tenho essa força, não tenho essa fé, não tenho, já, então só não pode, não tenho o que fazer. Eu não posso. Eu não consigo. Como não consegue? Se Deus disse que vai ser com você, que vai te ajudar, você pode conseguir qualquer coisa. E espalhar, o pior dos fracos é isso. Que eles não guardam só para eles a sua fraqueza, eles espalham isso para mais fracos pegarem aquele espírito. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Que é o que eu falei outro dia, mentalidade de gafanhoto. Muito bem, olha aqui, vou continuar. Naquela mesma noite, no 14, 1 a 10, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Porque 10 homens, com uma opinião totalmente negativa, incrédula, espalharam que eles tinham perdido o tempo deles e que eles iam ser derrotados, mortos e um monte de asneiras. E aí eles começaram a murmurar, reclamar, falar pelos cotovelos, falar coisas sem sentido, como pessoas desequilibradas, pessoas que não conheciam. Você vai ver isso aqui, eu vou lendo, não parece pessoas que tinham vivido todos os milagres que eles haviam vivido. Deus mandar 10 pragas para o Egito aniquilar com os egípcios,
abriu o mar vermelho diante dos olhos deles. Eles atravessaram em seco, protegidos. O faraó com o exército foi morto. Saíram do lado de lá. Venceram. Em guerras várias eles haviam vencido. Deus mandava comida, mandava água, protegia, defendia. Tudo. Mas eles falaram como se eles não conhecessem Deus. Como se eles nunca tivessem visto Deus abrir o mar vermelho, por exemplo. Algumas pessoas falam, por causa de um problema, de um obstáculo, diga obstáculo. Por causa de um obstáculo, elas travam, elas param, e elas falam daquele problema, e Deus desaparece em meio ao problema. Elas falam como que a vida delas estivesse completamente definida para o mal. Como se não tivesse um Deus lá em cima que tem o poder sobre todas as coisas. E que não há nada que possa passar por cima dele. E que fala que nós só temos visto a borda das suas obras. Ele fala que ele sustenta a terra sobre o nada. Está escrito assim. Ele sustenta a terra sobre o nada. Podem ter milhões de explicações, você pode ter estudado 1000 coisas na história. A verdade é Deus que sustenta sobre o nada. É Deus. Tudo que você vê é Deus. 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 Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. A culpa é de Deus, é do Arão, é do Moisés. Não era da incredulidade deles, da má atitude deles, do mau procedimento deles. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Que isso aqui eu já falei 1000 vezes. Era melhor eu dormir, não acordar, era melhor eu morrer. Para que eu cheguei aqui? Por que eu fiz isso? E agora questionam os passos de fé e não as suas más atitudes. Ou neste deserto, por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Porque eles oraram só por 430 anos pedindo libertação. Só para nos deixar cair a espada? Ó a imaginação estúpida, demoníaca. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Olha para onde eles estavam indo. Não seria melhor voltar para o Egito, para o tempo da escravidão? Estavam diante da terra, era só enfrentar, Deus seria com eles, mas era melhor desistir, abrir mão de tudo, fugir, voltar a ser escravo, ter os filhos mortos, trabalhar para o faraó e não ter nada construído, trabalhando para o faraó só. Não tinha direito sobre a vida. Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe, tem gente que tem o líder que merece. Imagina que líder seria esse capaz de levá-los de volta para a escravidão. Que tipo de líder? Mas algumas pessoas, elas estão no caminho certo, mas elas decidem retroceder e buscar um líder que os mantém no mesmo lugar de sempre. No mesmo. Naquela mesma alienação, naquele mesmo lugar, antes miserável, no máximo mediano, medíocre. Algumas pessoas, quando elas não querem enfrentar o que elas precisam enfrentar, elas já logo tomam uma decisão. Eu vou desistir, mas elas não usam a expressão vou desistir. Acho melhor eu voltar. Eu vou escolher um líder que me mantenha com aquela mesma cabecinha, alienada, que me apoie na minha mentalidade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, para eu ficar com aquele mesmo espírito, que não me levou a lugar nenhum.
Ah, mas e agora? Agora, olha onde está. A gente nunca passou o que a gente está passando agora. Ah, nunca passou. Acontece que é o seguinte, quando você está sendo trabalhado para crescer, Deus está te levando para um lugar de honra, e Ele quer que você passe e tenha uma boa atitude, passe por aquilo que você tem que passar, aprenda e chegue lá. Mas também tem uma outra situação. Você não tinha a consciência que você tem hoje. Então, a partir do momento que a palavra te esclareceu e você não é mais o alienado de antes, não adianta você querer fazer as mesmas coisas que você sempre fez, consciente de que está errado e achando que vai dar certo. Aí você tem que ver o que é. Muitas pessoas, elas estão passando por algum momento que, se elas passarem por ele, elas vão sair do outro lado e serão promovidas. Outras, na verdade, apesar de já terem aprendido tanto sobre o que devem e não devem fazer, elas insistem em serem as mesmas pessoas. Só que uma coisa é você fazer uma coisa quando você não tem aquele nível de consciência, de maturidade, de conhecimento de Deus. Outra coisa é depois que você já tem um conhecimento profundo do que você deve e não deve, e continuar querendo agir como se você fosse um bebezinho na fé. Não vai dar certo. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, mais uma vez. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. O que vocês estão falando? Se o Senhor, ó a visão, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura. Quer dizer, tudo que eu tenho que fazer é Deus se agradar de mim. Se Ele se agrada de mim, Ele me honra, Ele me promove, Ele me coloca lá, Ele me justifica, Ele tira da mão do ímpio e põe na minha mão. Que era o que Ele ia fazer. Ele ia tirar das mãos daqueles inimigos e ia colocar nas mãos deles. Onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, gente. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas depois de tudo isso, olha aqui no 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Quer dizer, vocês calem a boca, nós não vamos aceitar, e etc, etc. Porque algumas pessoas, quando a verdade é dita para elas, ao invés de absorver, elas se fecham. Elas se viram contra quem falou: ó, você precisa mudar nisso. O orgulho é tão grande, a arrogância é tão grande, a falta de visão, a cegueira é tão grande que elas não aceitam que elas precisam chegar. A culpa é de Deus que me trouxe para isso, a culpa é do Arão, a culpa é do Moisés, a culpa é de qualquer pessoa. Elas não assumem a responsabilidade pelas suas escolhas, por suas decisões. Elas não assumem pelas suas emoções, pelos erros. Elas não assumem. Elas têm que culpar alguém. Tem gente que tem passado assim, culpando. Eu estou vivendo isso por sua causa, foi você que nos trouxe para cá. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que Deus está fazendo isso comigo? Porque isso e aquilo. Esse tipo de gente não vai além se não mudar. Se Deus está falando isso aqui conosco de novo e nos deu a palavra de ontem, se você perdeu a de ontem, precisa ouvir. Porque é uma continuação. É Deus mostrando, porque eu vou continuar mostrando isso aqui para você, a diferença daqueles que pagam o preço, que têm uma boa atitude.
Olha aqui, eu não preciso nem falar muito, a postura, Deus falando sobre essas pessoas, Números 14, 22 a 24. Deus falou isso aqui. Nenhum dos que viram a minha glória e os meus sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, ele está falando desse povo aqui, e me puseram à prova, ou seja, tentaram Deus, e me desobedeceram 10 vezes. Eles já sabiam fazer isso, a palavra vem, que é o que muita gente faz, a palavra vem, pare com isso, mude nisso, ele continua sendo a mesma pessoa. Depois, lá vem o discurso derrotado. A culpa é sua, eu nunca deveria ter feito isso. Ele questiona o passo de fé dele, ele não questiona os erros dele. Eu não sei porque que isso está acontecendo comigo, Deus me deixou, por que Deus está deixando isso? Não estou entendendo nada. Como não está entendendo? Eu não estou entendendo nada. E Deus não está fazendo. Aí aparece um religioso aqui e diz, acho que você precisa mudar de igreja. Eu acho que você precisa voltar. Eu acho que você precisa, vamos lá na irmã fulana, que ela vai revelar algo para você e vai te profetizar algo. Aí a irmã fulana profetiza o quanto de inveja, olho gordo, maldade, e as perseguições, e a luta que o meu servo está passando. Mas ela não profetiza os passos errados que o meu servo vem dando há 500 anos. Quando não dizima, quando não se humilha, quando não perdoa, quando não coloca Deus em primeiro lugar. E para concluir, pode ser que ainda saia uma. Eu tenho uma obra com você, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, você vai ser pastor. O sujeito não está dando conta de conduzir a vida dele, a casa dele, mas ele vai ser pastor. Aí ele se mete no ministério, arruma uma igreja, fracassa, pula de igreja, vai para outro, arruma mais uma igreja, fracassa, arruma mais outra, fracassa, e um dia ele se sente um revoltado, miserável, sem saber o que ele faz na vida dele. Porque ele nunca parou para fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele nunca parou para buscar saber o que Deus tem com ele. Ele sempre parou para ir saber o que o Deus tem com ele por intermédio do fulano, do cicrano. E chega o parente tal e diz, você precisa fazer isso. E vem o outro parente, porque todo mundo agora pode palpitar, e diz, eu acho que você tem que fazer isso. E o outro diz, eu acho que você tem que fazer isso. E ao invés dele parar, se afastar, e fazer igual Jacó, no val de Jaboque, e ficar sozinho com Deus, e perguntar, Deus, o que quer de mim? Você acha mesmo que o anjo não podia se soltar do Jacó? Quem acha que o anjo realmente não podia sair dali? Você acha? Quando o anjo disse, me solte, porque o dia já desponta. Você acha que o anjo não podia sair dali, se soltar do Jacó se ele quisesse? Aquilo foi um teste. Me solta, porque o dia já desponta. Me solta. Me deixa aí. Foi um teste para ver o que ele ia dizer. Tá bom, já estou com a coxa deslocada, lutei a noite inteira, eu já estou ferido, eu estou cansado mesmo. Deus sabe que eu desloquei até a coxa para receber minha bênção. Sabe qual foi a frase do Jacó? Não. Você não sai daqui enquanto não me abençoar. O anjo disse, qual é o seu nome? É Jacó, sou trapaceiro, vigarista. Assim tem sido a minha vida, mas eu não quero ser mais. Ele disse, seu nome não será mais Jacó, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
foi a atitude dele. Aquilo foi um teste. Porque se o anjo quisesse se soltar, ele teria se soltado. Mas a frase do Jacó, não deixo ir. Mas muitas pessoas abrem mão do que elas querem assim. Porque elas não assumem responsabilidade, porque elas não querem lutar, porque elas não querem passar pelas coisas, porque elas não querem sentir dor. Acontece que entre saber e fazer, tem uma coisa aqui no meio, que todo cristão tem que saber: dor. E se você não quiser passar por dor, você nunca vai chegar onde você quer. Você acha que o Jacó, eu falava ontem, vai ouvir a palavra de ontem, se você perdeu 20 anos sobre o jugo do Labão. Dor e mais dor. Dias sem dormir. 10 vezes o seu salário trocado. Enganos, trapaças. Porque era para arrancar de dentro dele aquilo. Uma noite inteira lutando até se machucar. Ficou machucado pro resto da vida. Aquilo foi um teste. Você quer uma mudança, você vai lutar por ela. Eu não estou falando uma luta na carne. Eu estou falando uma luta no espírito. Em subjugar essa carne maldita que te põe em encrencas. Com todo o seu orgulho, as suas opiniões, os seus achismos, e a sua fraqueza e o seu sentimentalismo. E você se submeter a Deus. Como José, que se submeteu e passou pela dor da humilhação do poço, da casa do Potifar como escravo, da calúnia indo parar na prisão. Você recebe uma unção de rei, e o rei, se é rei, mas não assume o trono, assim foi Davi. Quando morre Saul, que o perseguiu, entra um outro rei, fica mais 2 anos no poder. Mas ele lá dentro sabia, Deus não é Deus de confusão, se ele me ungiu, ele está requerendo algo mais de mim, talvez mais aqueles 2 anos, foi aquele teste de perseverança, de confiança, de renúncia. E aí ele assumiu o poder e foi um dos maiores reis de todos os tempos. Mas primeiro foram 14 anos de experiências com Deus. E depois muitas outras, que elas só mudam. E aqui, é o que cada um tem que entender. Você precisa saber o que Deus quer de você. Enquanto você for o filhinho mimado, que tem para onde correr, enquanto você decidir ser aquela criancinha mimada, eu não estou gostando, eu não quero isso. Enquanto você escolher o que vai fazer, o que vai, por onde vai passar, você não vai chegar a lugar nenhum. O dia que você se colocar totalmente debaixo da liderança de Deus, submisso a Ele, e dizer: Deus, eu estou aqui, a minha vida é sua, eu entrego, faça o que o Senhor tem que fazer. O que eu tenho que passar, eu vou passar, eu vou aprender, porque eu quero o que o Senhor tem para mim. E o que Deus tem para nós, enquanto você não confiar no que Deus tem para a sua vida, você não vai longe. Você precisa confiar, o que Deus tem para nós é bom, é excelente, muito melhor do que você acha que você conseguiria sozinho sem Ele. Ou dentro das suas opiniões e achismos. 10 vezes vocês me desobedeceram. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Quantas pessoas que têm vivido um cristianismo assim, só desprezando a verdadeira fé, desprezando a Deus, desprezando o que ele sabe que é certo, não prioriza Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, não tem reverenciado a Deus, não tem, vive a vida como se não tivesse amanhã, não para ouvir a Deus, você está desprezando a Deus. Aí você não entra na terra, você vê todo mundo passando, você não entra na terra, a sua vida não anda, a sua vida não prospera, não vai além,
E você fica perguntando por quê? Ah, mas eu fiz os votos, eu fiz as campanhas, eu fiz não sei o quê. Não adianta você fazer uma coisa e omitir outra. Deus está muito mais interessado na sua obediência do que nos seus holocaustos. E se você não ouviu isso por aí, está na hora de você saber, Deus requer mais obediência do que holocaustos. Você tem que oferecer holocausto também. Ele não disse que não tem. Mas primeiro vem sua obediência. E alguns são ensinados apenas a obediências bem rasas. Ele quer comprar uma solução. Você não compra uma solução. Na verdade, nós não temos como conseguir as coisas, nós recebemos as coisas. Você se submete a Deus e você recebe dele. Muitos passam a vida tentando conseguir, mas você tem que receber. E para você receber, você tem que se submeter a Deus. Você vai receber. Ele vai te dar. Mas se você se submeter, você não consegue na carne, comprando. Quantas vezes eu vi gente dizendo, mas eu fiz isso, eu fiz tantos votos, eu fiz não sei o quê, a campanha de tal lugar, que faz isso, e aquilo outro. Eu cheguei a dar testemunhos pela fé. Porque eles diziam que se eu desse o testemunho pela fé, eu teria a minha bênção. Vá pelo caminho certo. Trilhe o caminho da obediência, que você chega lá mais rápido do que todo mundo. Que está tentando conseguir alguma coisa na força do braço. Comprando uma solução. Sabe por quê? Porque você pode até ir lá e conseguir alguma coisa na força do braço. Não digo que você não consiga. Mas aquilo não vai permanecer. E a sua vida vai ser sempre uma vida sem aquela paz que você precisa. Sempre em aflição. Sempre correndo atrás de alguma coisa. É como se Deus fosse um Deus insaciável. Que Ele está te pedindo sempre mais, mais e mais. Não, Ele é um Pai amoroso. Eu tenho prazer em fazer as coisas pelos meus. E não quero ver meus filhos aflitos, eu quero tirar a aflição deles. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, diz a Bíblia, dará muito mais do que vocês pedirem. Então a gente tira a aflição do filho, você não quer pôr a aflição no filho. Mas acontece que quando o filho dá um passo errado, todo pai correto corrige o filho e não aceita. O filho não quer ir para a escola. Por que você obriga o seu filho a ir para a escola? Quando ele diz, não vou, você diz, você vai sim. Porque você sabe que isso é bom para ele. Então muitas vezes Deus está nos mandando passar pela escola da vida. Que Ele quer nos ensinar. E você está dizendo, isso eu não quero. Ele está dizendo, eu quero que você passe, porque isso é bom para você. Tem um monte de coisas que meus filhos não queriam fazer. E hoje, eles me agradecem. Porque eu insisti. Eu disse, vocês vão fazer. Porque eu sabia que era bom para eles. Está me entendendo? Então eles tinham que confiar em mim. A mamãe sabe o que está falando. Eu tenho que confiar em Deus. O meu papai do céu sabe o que está falando. Ele não me quer sofrendo. Ele não me quer numa agonia. Eu não vim para Cristo para viver atribulado. Eu vim para ter paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Alguns cristãos estão mais sobrecarregados agora do que antes. Porque o jogo da religião e as regras, e mais uma doutrina, e mais uma regra, se você não fizer assim, e daquele jeito, não, você tem que confiar em Deus e obedecê-lo, lançar a sua vida aos cuidados dEle.
Ele diz assim: confie. Primeiro você trabalha o que precisa ser trabalhado aqui dentro. Depois ele pode, se você deixa Deus trabalhar na sua vida, Ele pode te usar. Mas se você não deixa Deus trabalhar na sua vida, Ele não pode te usar. E tem muitas pessoas que estão há 500 anos dentro da igreja, que não deixam Deus trabalhar na vida delas. Por isso Deus não pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, diga, tem outro espírito. Vamos juntos e me segue. Com integridade. Diga integridade. Integridade. Diga, Deus está me cobrando. Integridade. Ele me chamou para ser íntegro. Para andar com integridade. Ande na minha presença, Abraão, e seja íntegro. Ande na minha presença, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O meu servo Caleb, mas como meu servo Caleb tem outro espírito, não é igual a eles. Incrédulos, orgulhosos, miseráveis espiritualmente. E me segue com integridade. Ele é íntegro. Eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes a herdarão. Ele e todos os descendentes dele. A obediência dele favoreceu todos os descendentes dele. Números 10, 14 e 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto quem? Filho de Jefoné e quem? Filho de Num. Porque foram os dois, que ficaram firmes, na confiança, crendo em Deus, não murmuraram, não blasfemaram, não criticaram, não falaram em recuar, não buscaram o caminho mais fácil, não cortaram o processo, enfrentaram com uma boa atitude, diga boa atitude. Números 32, 11 a 13. Como não me seguiram de coração íntegro? Ele estava falando para esse povo aqui que fez isso. Como não me seguiram de coração íntegro? Que é isso que Deus está querendo de você e de mim. Coração íntegro. Nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com exceção de novo, filho de Jefoné e o Quenezeu, e quem mais? Filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos. Quantas pessoas que estão errantes aí? Há 20, 30, 40, 50, 60 anos, porque não têm integridade do coração, são duras, são cristãs, mas não conhecem a Deus até hoje, conhecem a religião, pulam de galho em galho, buscam a porta larga, não querem pressão, não querem mudar. Toda vez que a palavra vem de mudança, elas ignoram que aquilo é para elas. Aí vai saindo a diferença, a cada dia vai aparecendo aqueles que me servem, aqueles que não me servem. Porque podem estar todos na mesma ideia que estão servindo, mas somente o que está obedecendo é o que está servindo a Deus. O que não está obedecendo, ele está lá. Ele pode até estar dizendo, eu estou servindo a Deus, mas se você não está obedecendo, você não está servindo. Você apenas está lá. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com o seu mau procedimento. Uma má atitude eles tiveram. Números 14, 38. De todos os que foram observar a terra, somente filho de Num e filho de Jefoné sobreviveram.
Por quê? Aí, não, foi coincidência, não, foi obediência. Apenas os que obedeceram sobreviveram. Apenas 2 daquele 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Deuteronômio 34, 36 a 38. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, Moisés falando para o povo, irou-se e jurou, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo. 38, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Aleluia. Deuteronômio 31, 14 a 23. O Senhor disse a Moisés, o dia da sua morte se aproxime, chame Josué, não chama outro. E apresentem-se à tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor, 23, deu esta ordem a Josué, filho de Num, seja forte, corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Deuteronômio 34, 4, ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas lá atrás, 70 receberam a imposição de mãos, o espírito de Moisés. E para onde foram todos esses? Se perderam? Josué 1, 1 a 3, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha isso aqui, o fim dos dois. Olha o fim de uma pessoa bem-sucedida em Deus. Uma pessoa que se compromete com Deus. Josué 11, 15, vamos juntos? Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Diga de novo, obedeceu. Mais uma vez, obedeceu. Bem forte agora, sem deixar de cumprir nada, de novo nada, de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aí as pessoas perguntam, por que o fulano foi e eu não fui? Talvez o fulano decidiu obedecer e não deixar faltar nada. Talvez o fulano fez de Deus a prioridade da vida dele, e deu a sua vida a Deus, e fez do seu estilo de vida, servir a Deus um estilo de vida. Deus deve estar no centro da vida de uma pessoa. Tudo começa com Deus, termina em Deus, gira em torno de Deus, eu faço por causa de Deus. Todas as pessoas bem-sucedidas dentro do Ministério Mudança de Vida, e muito bem-sucedidas, estão de 3 a 4 vezes por semana na igreja, fazem a obra, são dizimistas e ofertantes, não perdem um propósito, só tiram férias e viajam antes ou depois dos propósitos. Tudo na vida delas gira em torno de Deus. Começa com Deus e termina com Deus. Primeiro para Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer. Se não agrada a Deus, estou fora. Se você já caminhou bastante, mas quer caminhar mais, está aí a dica.
Se você nunca saiu do lugar, está há 500 anos no Evangelho, já ouviu sua promessa, já passou lá e cá, já tentou de tudo, eu lhe digo, bispo, o que eu tenho que fazer? Obediência radical, resultados radicais. Obediência radical. Esses homens foram obedientes a Deus radicalmente, íntegros de coração, serviram a Deus de todo o coração. Josué 13:1, olha o fim dele. Josué, já velho, de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse, eu amo isso. Sabe com quantos anos o Moisés começou, foi levantado por Deus para liderar aquela grande nação, que tinha em média de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas? Ele tinha 80 anos. E estava cheio de vigor. E a Bíblia diz que quando ele morreu, ele estava cheio de vigor. Ele já era velho, de bastante idade, já avançada. Mas Deus disse, você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Você está velho, a sua idade, mas você ainda tem muito o que fazer. Terminou em honra, como um homem que não deixou faltar nada, passar nada, daquilo que ele recebeu de direção. Ele pegou como lei na vida dele. Terminou como um vitorioso. Dentre tantas pessoas, ele foi o sucessor. Mas você vai estudar, isso eu estou dando algumas referências. Você está achando muito? Eu poderia passar dias mostrando a você. Por que Josué foi o sucessor do Moisés? Porque enquanto todo mundo murmurava e pendia para a direção do relaxo, do desprezo, da inconsequência, falando em desistir, em parar e arrumando 1000 desculpas, a culpa é do Hitita, a culpa é do Jebuseu, a culpa é do Queneu, a culpa é da chuva Ezeu, a chuva é do calor Ezeu, Fenezeu, e é da situação Queneu, é a chuva, é do Jebuseu e do Hitita, ao problema e não sei o quê. É a culpa. Eu não fui por causa daqueles amalequitas. Eu não fui por causa dos hititas. Eu não estou fazendo mais, porque eu tenho Jebuseu, Cananeu e o Queneu. Quando eu resolver o problema do Jebuseu, do Queneu e do Hitita, eu resolvo esse, eu já até perdi. A culpa era sempre dos inimigos, do Queneu, do Jebuseu, do Amalequita, do Hitita, dos cananeus. O Josué tinha os mesmos problemas que eles, só que ele tinha um comportamento diferente. Os mesmos inimigos estavam diante dele, só que ele tinha uma atitude diferente. E o Caleb também. Completamente diferente. Então, Josué e Caleb, conviveram com esses murmuradores e não se tornaram murmuradores. Eles pegaram o exemplo do Moisés e não dos murmuradores. Eles foram influenciados pelo Moisés e não pelos murmuradores. Eles sabiam o que eles queriam da vida. Eles se mantiveram firmes no lugar que eles sabiam que deveriam estar. Ninguém mudou a cabeça deles. Ninguém virou a cabeça deles. Ninguém liderou para o mal, porque eles não deixaram. Nenhum. Esses dois conviveram com todos esses que botavam a culpa em Deus, no Moisés, no Arão, nos inimigos, nos jebuseus da vida, na falta da água, na comida que estavam enjoados da comida. Eles tinham os mesmos problemas, só que você não vê em nenhum momento eles terem a mesma visão estúpida que aqueles murmuradores incrédulos tinham. Porque eles construíram um relacionamento com Deus. Eles passaram a ter uma vida com Deus. E quando uma pessoa conhece a Deus e passa a se relacionar
a ter comunhão com Deus, elas são incapazes de agir como imaturas, bebezinhos mimados. Elas se posicionam como elas sabem que Deus espera delas. Esse é o Calebe. Josué 14:6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório, o que, gente? Digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo o quê? De medo. Eu, porém, fui inteiramente o quê? Ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, porque Deus não falha. E foi quanto mesmo, gente? 45 anos atrás, ele teve uma boa atitude. 45 anos depois, ele continuava tendo uma boa atitude e mais em Deus do que nunca. Ele ainda não tinha possuído a terra e ele continuava amando a Deus. Esse é o tipo de gente que Deus pode promover. 45 anos depois, ele, dentro do processo, em guerras, em batalhas, ele era o mesmo, amando a Deus e mantendo a sua integridade. Não era uma integridade de momento, ele era íntegro, ele foi íntegro até a sua morte. Ele não estava ali de passagem, de brincadeira. Ele levava as coisas de Deus a sério. E foi há 45 anos atrás, há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E olha o vigor desse homem. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tão forte. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Tanto vigor como tinha naquela época. Sabe o que é isso? Espírito. A nossa vitalidade vem de Deus. Pessoas que mantêm um espírito vivo, elas têm uma comunhão com Deus, uma visão certa, uma mentalidade diferente. Elas caminham de uma maneira diferente. Quando um tem 40, tem 50, tem 60, está absorvendo tudo o que o mundo diz. Quando você chega a certa idade, você já não consegue mais. Os médicos dizem, e as pessoas dizem, e os estudos dizem, e as pesquisas dizem. Quem é que fez essa pesquisa? A maioria dos que dizem as pesquisas usa como pesquisa uma coisa que saiu da cabeça deles. Fique sabendo disso, viu? Direto tem isso. Direto. Então, as pesquisas dizem, quem fez? Qual foi o instituto? É algum que você conhece? O instituto é ele mesmo. Ele é o instituto, ele é que fez a pesquisa, da cabeça dele. Fique com o que Deus disse, com o que a palavra disse. Se a Bíblia diz que eu posso ter vitalidade, que eu posso ter energia, que tudo depende do meu espírito. Eu não estou dizendo que não nos sentimos cansados e etc, etc. Estou dizendo que você pode se manter com qualidade, vivo até o fim. Toda vez que eu vejo uma pessoa descendo de uma forma decadente, eu falo, não é justo. Porque, olha, eu estou há anos no Evangelho. Se você viu, eu não vi. Eu nunca vi até hoje um justo, de verdade, eu estou falando um justo,
Não é um crente que está lá na igreja que diz que é crente, mas não serve a Deus de verdade. Estou falando justo, gente fiel a Deus, morrer indignamente. Todos tiveram um fim digno, lúcidos, saudáveis, vivendo a vida, se cuidando com autonomia. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, era onde tinha os Enaquins, que eram gigantes, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor, olha a postura dele, ele está falando aqui 45 anos depois, igualzinho ele falou lá quando ele tinha 40 anos. O que é que ele disse aqui, por favor, vamos juntos? Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Quando a fé está viva dentro de nós, não importa o problema, não importa a idade, não importa os anos, não importa as circunstâncias, você crê, porque ele prometeu. Diga: quando ele promete, ele nunca falha. Você precisa aprender a confiar naquele que jamais falhou. Nós precisamos dar crédito a Deus. Tem muita gente dando mais crédito aos homens, às chamadas pesquisas e opiniões, do que ao Deus que nunca falhou. 40 anos atrás, ele estava dizendo: tudo que nós precisamos fazer é enfrentar, é confiar nele. Se ele for conosco, nós vamos conseguir. Ele disse aqui a mesma coisa 45 anos depois: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi, o que, gente? Ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Mas sabe o que aconteceu? O maior dos Enaquins era homenageado com esse nome. Aquilo mudou, porque passou a pertencer ao maior daqueles que a grandeza dele se deu por ele ter sido fiel ao Senhor. E aqui no último versículo, que é Calebe, falando 15, 14, expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, que eram gigantes poderosos, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. 85 anos, subiu a montanha e expulsou os gigantes e tomou posse da terra dele. A diferença de Josué e Calebe: integridade, fidelidade, serviram a Deus de todo o coração, não partiram para o meio, para a direção da maioria, permaneceram no lugar que eles sabiam que Deus queria que eles estivessem. As pessoas não vencem por acaso. Não é assim. É um processo. São escolhas corretas. Foi o que eu comecei a falar nessa reunião. Você é o resultado das suas escolhas. A vida é feita de decisões. Cada decisão que você toma é uma semente que vai germinar. A vida é feita de escolhas. E as suas decisões, as suas escolhas, realmente elas definem a sua vida. E se você não entender e começar a fazer as escolhas corretas contra todas as suas emoções e sentimentos, contra todas as opiniões, e ficar com aquilo que você sabe, jamais terminará como José, como Davi, como Jacó, como Josué e Calebe. Porque não foi por acaso que esses homens chegaram ao topo. Foi um processo contínuo de obediência e integridade em Deus. Coloquem-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu. E com toda a força da sua vida, é hora de você falar algo com Deus. É um momento de você falar algo com Deus que talvez você nunca falou antes.
Está na hora de decisões serem tomadas que ainda não tinham sido tomadas. Deus está te chamando para algo. Deus está lutando para te colocar no caminho. Não é porque estamos numa igreja que nós já estamos no caminho. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso de uma entrega. Eu preciso ter uma vida com Deus. Vamos com a sua mão levantada. Essa oração é toda sua. Você pode falar com Deus e definir a sua vida aqui hoje. Você pode falar com Deus de uma forma tão forte, sincera, íntegra. Se posicionar de uma maneira que não há força no mundo capaz de impedir os seus avanços. Fale com Deus. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus agora. Deus está disposto a te levar a lugares que você nunca foi. Não é de hoje que Deus tem falado sobre isso. Eu quero levar você para lugares que você ainda não foi. E se você vai chegar lá, não depende de Deus, depende de você. Se você vai para esses lugares, depende de você. Você pode falar com Deus. Essa é a vigília do melhor da terra. Se tem uma coisa que Deus quer fazer na sua vida, é te levar para o melhor. Ele quer que você viva o melhor desta terra. Mas isso a gente não compra. A gente obedece. E a gente recebe. Quando a gente obedece, a gente recebe. A obediência te leva a receber de Deus. A obediência te leva a receber de Deus. E Ele quer dar a você. Deus é muito maior do que um desemprego, do que uma dívida, do que um acúmulo de dívidas, do que uma causa na justiça que pode te prejudicar. Deus é muito maior do que um compromisso que você não conseguiu cumprir, e de repente por causa de uma situação, como o povo de Israel, era água, era comida, era isso, era aquilo, tudo era motivo para ir contra Deus. Talvez você não está percebendo que é exemplo do povo de Israel. Você faz a mesma coisa. E Deus está dizendo, tira o foco, não é de hoje que Deus vem falando isso. Tira o foco dessas dívidas, desses problemas, desse desemprego, dessa perseguição, dessa injustiça, e coloque em Deus. Tira, mas bispa, a coisa chega até mim. São testes, passa por eles. Se lance em Deus. E Deus pode te abrir portas que você jamais imaginou. Ele pode te levar para lugares que você nunca pisou. Ele pode fazer coisas que você nem imaginou. Ele cria meios que a sua imaginação não pode atingir. Deus quer te favorecer. Deus quer te erguer. Deus quer fazer. Deus quer que você tenha tudo que Ele determinou que você tem. Ele quer te levar para o lugar que Ele determinou que você chegue. Só que isso depende de você. Eu te falei ontem de Jacó e Esaú. As escolhas do Jacó mudaram a vida dele. As escolhas do Josué e do Caleb transformaram a vida deles. Estavam todos no mesmo lugar, no mesmo barco, ou melhor, no mesmo deserto, com os mesmos inimigos, com os mesmos problemas. A diferença foi a postura de cada um, em cada situação. E no final, muitos já estavam mortos há muito tempo e fracassaram e nunca pisaram na terra. E os que pisaram, jamais possuíram.
Eles possuíram e terminaram em honra. E hoje nós falamos de vencedores, exemplos a serem seguidos, exemplos que você deve pegar para a sua vida. Por que que Josué e Caleb? Por que que Jacó? Por que que José? Por que que Daniel? Por que que Davi e tantos terminaram grandes, fortes? Porque primeiro eles se tornaram grandes e fortes dentro. E eles passaram pelos processos. E eles passaram muitas vezes por dor. E eles tiveram que passar por cima de sentimentos e emoções. Mas no final, para começar, não no final, a trajetória de vida deles foi sempre, em meio às lutas, sempre um livramento, um cuidado, uma bênção. Até que eles chegaram aonde tinham que chegar e venceram em tudo. Deus está te mostrando o caminho. Se comprometa com Deus com toda a força da sua vida. Sirva a Deus com integridade de coração. Sirva a Deus de todo o seu coração. Deus vai te colocar na terra. Deus vai te colocar lá. Eu sei o que eu estou dizendo. Tem pessoas que Deus tem trabalhado, e se elas resistirem, meu Deus, o que Deus, se elas pudessem contemplar o que Deus tem para elas. E é por isso que muitas vezes o diabo luta de todas as maneiras para te convencer do contrário, te fazer parar, desanimar. Mas você tem que tomar uma decisão, a mesma dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que Deus não faça, capeta, eu não vou deixar de Deus, eu não vou me apartar do caminho. Eu vou até o fim. E eu tenho certeza que você vai desfrutar do melhor. Você tem visto, você pode ainda não ter chegado onde você quer chegar, mas você tem visto a glória de Deus na sua vida, e muito mais você verá, e você vai ver a reviravolta dia após dia que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que a integridade, a obediência, o confiar em Deus, sem se distrair, tira o foco do problema, e confia em Deus e se volta para Ele, e simplesmente decida: serei íntegro, vou fazer o que Ele quer que eu faça, eu vou pegar aquela palavra e vou seguir ela à risca. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Você pode ter certeza disso. Se comprometa com Deus, e agora apresente a Ele as suas questões e diga: Deus, eu tenho isso, isso e isso. Humanamente eu não posso fazer, mas eu vou sair dessa reunião confiando que uma porta o Senhor já me abriu. Pode mostrar isso para Deus, e Ele vai te dar a saída. Ele vai te responder, Ele vai te socorrer. Tão certo como Ele vive, Ele vai te responder, Ele vai te socorrer. Tão certo como Ele vive, Ele vai te responder. Pode falar com Ele com a força da sua vida. Senhor, responda o teu povo agora. Atenta para esses corações sinceros, fiéis, que se derramam diante do Senhor agora. Atenta agora, meu Pai, e responda a cada um agora. Responda, Senhor. Eu não sei o que cada um vive, qual a dor de cada coração, mas nós confiamos no Senhor, e eu sei que está vindo em nosso auxílio, e eu sei que tem o socorro, porque é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é o nosso socorro, o socorro bem presente na angústia. Você pode ter certeza que o socorro está vindo até você. Deus te favorecerá, Deus te socorrerá, Deus te abençoará pela fidelidade do seu coração. Confie em Deus, ainda que para todos, para a justiça, para todos não tem saída, é o fim. Deus está dizendo: confie em mim, eu sou a saída. Deus vai mudar essa situação.
Eu sei pelo Espírito Santo que tem gente vivendo aqui coisas irreversíveis, mas o Espírito Santo me leva a te garantir uma coisa: se você se posicionar em Deus, Deus vai reverter de uma maneira que você jamais conseguirá entender. Só depende de você, da sua fé. Tudo que tem que fazer é abrir seu coração e dizer: Deus, a justiça já disse que é irreversível. Todos já disseram que já é o fim. Mas eu quero dizer ao Senhor que para aquele que sustenta a terra sobre o nada, pode dar um novo desfecho à minha situação. Vamos pôr a boca no pó. Vamos diga isso para Deus. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus vai dar um novo desfecho a essa situação. Eu sei que tem coisas aqui irreversíveis que já foram definidas, que não há como mudar. E o Espírito Santo diz para mim que se você quebrantar o seu coração pela primeira vez na sua vida e mostrar fidelidade a Deus, Ele vai dar um novo desfecho. Ele vai mudar. Você não precisa de uma oração complicada. Você não precisa estar dizendo: eu nem sei orar. Simplesmente diga: Deus, eu sei que pode mudar isso. Eu confio no Senhor. Meu Deus, me restitua. Meu Deus, me socorra. Meu Deus, venha ao meu encontro. E Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo. Eu sei o que estou dizendo. Deus tem um desfecho diferente, um fim diferente para isso. Vamos. Talvez até hoje você não tinha tomado uma decisão de verdade. O seu caráter não tinha mudado. E você sabe o que Deus vem requerendo de você. Então agora simplesmente rasgue o seu coração e diga: eu decido mudar. Eu decido confiar. Eu me jogo aos seus pés. E eu sei que está mudando isso na minha vida. Se comprometa com Deus como nunca se comprometeu antes. E dê um novo rumo à sua vida. Eu sei o que estou dizendo. Eu declaro a vitória que você veio buscar. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma reviravolta gigantesca, transformadora, fora do comum, surpreendente na sua vida. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro, com a unção que está sobre mim, que o poder de Deus está descendo sobre a sua vida. E que a sua vida está sendo abençoada agora. E que milagres estão vindo até você. E que você, para a glória do nome do meu Deus, verá a glória dele. Eu declaro sobre a sua vida, o Deus que eu sirvo continuamente, e que tem sido a minha vida, o meu respirar. Ele desce sobre você agora e te socorre e te abençoa. Ele desce sobre você e abençoa a sua vida com a resposta, a solução, o socorro que você precisa, com a mudança que você precisa, com aquela resposta que você precisa, que só Deus pode te dar. Mas eu estou falando de Deus, daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que sustenta a terra sobre o nada, e que basta uma palavra dele, tudo é mudado. E basta ele tocar com a ponta do dedo, a terra se derrete. Ele é o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo que tem que fazer é andar segundo a minha vontade e ser íntegro. E todas as demais coisas eu vou fazer. Simplesmente sirva a Deus de todo o seu coração.
e no mais tudo Ele fará. Você pode crer? Em nome de Jesus. Você não sai daqui do mesmo jeito. E eu sei que Deus abençoou você com algo. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus desça lá, envie anjos e que desçam naquele lugar. Diga: Senhor, envia anjos lá e que eles desçam naquele lugar agora, e que a tua glória se manifeste lá agora. Eu preciso que a sua glória se manifeste lá. Eu preciso que a sua glória Eu preciso que a sua glória se manifeste nessa situação. Desça lá e dê um novo desfecho. Reverta, me responda agora, meu Deus, porque a minha confiança agora, de verdade, eu lanço 100% no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. E eu sei que está vindo em meu socorro. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, todos juntos na mesma fé e no mesmo Espírito, nós concordamos com todas as orações que foram feitas, todas as mudanças, milagres e transformações. Nós concordamos, meu Deus, com milagres sendo materializados na vida de cada pessoa. Eu concordo que você está sendo curado agora em nome de Jesus, liberto agora em nome de Jesus, e que Deus vai levantar alguém para te favorecer e julgar e trabalhar na sua causa. Eu concordo que uma porta grandiosa está surgindo. Eu concordo que um grande livramento está vindo até você. Eu concordo que uma grande alegria virá até a sua vida. Eu concordo que você verá a glória de Deus e testemunhará que Ele é Deus e confiar nele é o caminho. Eu concordo que a sua vida está sendo abençoada agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu ligo todas as suas vitórias aqui, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo todas as situações adversas aqui, para que sejam desligadas no céu, e declaro vitória sobre a sua vida e a sua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém.